Quantas vezes você já comprou um livro de desenvolvimento pessoal, leu um capítulo incrível, sentiu aquela onda de motivação e pensou: Uau, isso realmente mudou a minha vida? Aí o livro acabou, ele foi para a estante e 2 semanas depois, se alguém te pedir para explicar a tese principal dele, bum, deu um branco. A verdade dói, mas precisa ser dita. Ler sem reter é apenas uma ilusão de produtividade. É o que os psicólogos chamam de obesidade mental. Nós consumimos tanta informação, mas digerimos tão pouco, que o nosso comportamento continua exatamente o mesmo. No domingo de hoje, eu vou te mostrar como eu quebrei esse ciclo e vou te ensinar o meu método minimalista para resumir livros focados em duas coisas: adquirir conhecimento real e transformar páginas em prática. Pegue o seu livro do momento e venha aprender a ler com intenção. Oi, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero apresentar o método de resumo de livros que eu estou utilizando atualmente para conseguir colocar os conhecimentos dos livros em prática na minha vida e transformar isso em conhecimento de verdade e não somente ficar lendo páginas sem sentido. Para conseguir organizar todas as minhas leituras, eu fiz um template no Notion. Eu segui um tutorial que eu vi aqui mesmo no YouTube, um tutorial muito bom, por sinal, e eu fui montando a página de acordo com o que é importante para mim. Falando um pouco da estrutura da minha página do Notion, tem um lugar reservado para colocar a sinopse do livro. Logo abaixo, trechos marcantes, separado por capítulos do livro, que eu abro aquele alternante e vou colocando as informações mais importantes ali dentro. Logo abaixo, eu tenho 3 colunas, que são as impressões que eu tive do livro, aprendizados que eu tirei do livro e frases favoritas que eu tive dentro daquele livro. E logo abaixo vai ser um resumo geral, que vai ser onde eu vou colocar a minha opinião sobre o livro e como que eu posso aplicar aqueles conhecimentos do livro na minha vida. Se vocês quiserem um vídeo dedicado ao meu Notion, deixe aqui nos comentários que eu trago futuramente para vocês. Não prometo que eu vou trazer ensinando a fazer, porque eu também não sei muito de Notion. Na verdade, eu estou aprendendo, mas eu posso trazer com ideias do que eu já fiz aqui no meu template e que isso possa inspirar vocês também. Existe uma coisa na neurociência chamada curva de esquecimento. Ela prova que o nosso cérebro é uma máquina de descartar informações para economizar energia. Se você lê um livro de uma forma passiva, ou seja, apenas passando os olhos pelas palavras, nas primeiras 24 horas você esquece cerca de 70% do que leu. Para o cérebro, aquilo foi só um estímulo temporário, igual a rolar o feed do Instagram. Para mudar isso, nós precisamos ativar a leitura ativa. É quando você deixa de ser uma mera espectadora do autor e passa a ser uma coautora do livro. Como Augusto Cury ensina sempre sobre a gestão da mente, nós precisamos gerenciar as janelas de memórias que abrimos. E a melhor forma de fixar uma janela de luz, um conhecimento bom, é escrevendo com as nossas próprias palavras. É aqui que entra o meu sistema de 3 passos. Passo 1. O filtro que brilha ou a marcação inteligente. O primeiro passo acontece durante a leitura. Eu nunca resumo enquanto leio, porque isso quebra o estado do fluxo. Eu leio com um lápis ou um marca-texto na mão e vou marcando as coisas que me chamam a atenção, que brilham os meus olhos. Frases que me dão um estalo, algum dado importante e relevante para o contexto do livro, ou aquele famoso tapa na cara que às vezes a gente leva quando a gente está lendo alguma coisa. São essas informações que eu deixo grifadas e, é claro, eu marco somente o que é mais importante. Eu não marco qualquer coisa. Eu faço uma curadoria muito bem feita de tudo que eu vou marcar ali para realmente registrar o que é mais importante do livro. Se está contando apenas uma história, exemplificando alguma coisa de alguém, geralmente essas coisas eu não marco, eu só leio com atenção, mas não vejo necessidade de marcar isso porque não vai fazer diferença lá na frente para mim. Segundo passo, a tradução para o eu. Depois que eu termino de ler o livro, eu vou colocar nas minhas palavras tudo o que eu entendi dos ensinamentos daquele livro. A ideia aqui não é copiar o que o autor falou, é realmente resumir o livro nas minhas palavras de acordo com o meu entendimento, porque isso vai mostrar
para minha cabeça se eu realmente entendi o livro ou não. E isso vai me ajudar a fixar o conhecimento. Ah, e lembrando, esse resumo ele não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional. Então você pode fazer ele em tópicos curtos, você pode fazer no estilo de um mapa mental, puxando setas, ou você pode fazer simplesmente um texto corrido. Você pode fazer da forma que for melhor para você. Qual é a melhor forma de você armazenar o conhecimento daquele livro? Vai ser montando um mapa mental? Então monte um mapa mental, vai puxando setas, colocando os conhecimentos. Ah, não, a melhor forma de armazenar o conhecimento desse livro vai ser fazendo um texto corrido, explicando tudo que eu entendi, as coisas mais importantes. A parte fundamental desse processo é colocar em prática algo que funcione para você. Não adianta você querer copiar 100% do processo de outra pessoa que você viu na internet, porque provavelmente o processo dela não vai funcionar para você. Cada um de nós tem a cabeça de uma forma diferente e cada um de nós aprende de uma forma diferente. Então, a gente pode sim se inspirar em outras pessoas e testar coisas diferentes para ver o que se encaixa na nossa vida e na nossa rotina, mas a gente não pode esperar que copiar um método 100% de outra pessoa vai ser 100% eficaz para a gente, porque na maioria das vezes não vai. Então, a minha dica é: vá testando. Lê um livro, testa fazer um mapa mental, um resumo em mapa mental daquele livro. Poxa, o mapa mental não funcionou, não ficou bom. Testa fazer um resumo com imagens, com fotos. Não deu certo, testa fazer um texto corrido, da forma mais simples possível. O importante é você colocar aquele conhecimento em prática e você não esquecer o que você leu. Passo 3. O bloco de ação. Esse é o passo que a maioria das pessoas não faz, e por isso a maioria das pessoas acaba não saindo do lugar, porque consome muitos conteúdos, até mesmo livros, e não coloca os conhecimentos que adquire em prática. Então, você precisa transformar todo o seu conhecimento em ações práticas, coisas que você vai adicionar no seu dia a dia para conseguir colocar todo aquele conhecimento em prática e realmente usar aquilo para transformar a sua vida. Como Paulo Vieira diz, tem poder quem age. Conhecimento parado é uma overdose mental. Então, eu gosto de fazer a seguinte pergunta: como eu trago esse conceito para a minha rotina? Como eu consigo adicionar isso à minha vida? Por exemplo, se o livro fala sobre foco, a minha ação deve ser deixar o celular em outro cômodo durante o meu bloco de foco, para o celular não tirar o foco das minhas atividades que eu preciso fazer naquele momento. Como, por exemplo, se você quiser começar a ler e você sente que o celular te atrapalha, deixe o celular na sala e vá ler no quarto. Não fique com o celular o tempo inteiro, porque realmente, se você ficar com o celular o tempo todo, você vai acabar não lendo porque você vai ficar mexendo no celular. Sejamos muito sinceros, o celular chama muito mais atenção do que um livro. Então, a gente tem que dificultar o acesso ao celular e facilitar o acesso ao livro, já que esse é um hábito que a gente quer construir. A ideia principal de fazer o resumo dessa forma é quando você precisar consultar os conhecimentos daquele livro, novamente, quando você estiver se sentindo perdida ou numa fase difícil. Eu estou numa fase meio complicada, então eu estou me sentindo um pouco perdida também em relação a algumas coisas na minha vida, e eu não preciso reler o livro inteiro para retomar a motivação que eu tive quando eu li o livro pela primeira vez. Eu posso simplesmente ir lá e ler o meu resumo. Se somente o meu resumo não gerar motivação, eu posso ler os trechos marcantes que eu deixei anotado. Por isso que eu gosto de fazer essa divisão dessa forma. Para mim fica muito claro e fica muito fácil fazer dessa forma, apesar desse processo dar um pouco mais de trabalho por ter mais coisas para escrever, porque a minha ideia principal com esse Notion é deixar esse meu resumo do livro o mais completo possível, para aquilo ali realmente armazenar o meu conhecimento sobre aquele livro e tudo que eu consegui aprender enquanto eu estava lendo aquilo, para em outras fases da minha vida, quando eu quiser ou precisar daquele conhecimento novamente, ele vai estar de fácil acesso para mim. Eu não preciso ler o livro novamente. Até porque alguns dos livros que eu tenho, eles estão em versão PDF. Eu tenho livros também que estão emprestados, então eu vou ler e vou devolver para a pessoa. Então, se eu não tiver esse registro, eu não vou conseguir consultar futuramente, porque eu não vou ter mais o livro em minhas mãos, entende? Então, a ideia desse resumo é deixar o mais completo possível e realmente transformar aquilo ali num banco de dados mesmo, numa
plataforma de estudos, de certa forma, como se eu estivesse pegando realmente o livro para poder estudar cada pedacinho dele, para absorver todo o conhecimento que o autor colocou ali dentro. A partir de hoje, eu quero te fazer um desafio. Diminua a velocidade. Não tenha pressa de terminar livros apenas para bater uma meta. É melhor ler um único livro no ano, mas mastigar, digerir, resumir e aplicar cada linha dele na sua vida, do que ler 30 livros e continuar com a mesma mentalidade e a mesma rotina de sempre. Honre o seu tempo e a sua inteligência. Se esse método fez sentido para você, me conte aqui nos comentários e me diga qual livro que está na sua cabeceira hoje e que merece ser resumido dessa forma. Vamos montar uma lista de indicações incríveis aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo e esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se você busca uma vida com mais clareza e um desenvolvimento pessoal saudável e num ritmo agradável. Beijos, a gente se vê no próximo vídeo e uma excelente semana para você.